Oi, pessoal lindo e maravilhoso do YouTube, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui em nosso canal. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso e espalha pra geral. Bata no sininho para você ser notificado quanto a conteúdos atualizados. Faz aquele uhul! Todo sensacional, temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta. E agora é hora de mais uma entrevista aqui que nós faremos com ninguém mais, ninguém menos. Vocês se lembram do outro vídeo, quando eu entrevistei o cidadão que vai aparecer logo em seguida, mais um camarada que havia sido anteriormente empossado membro da instituição Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Tava lá o Marcelão da Silva, né? E como quem não quer nada, acabei entrevistando o Zé Salvador. Pois é, recentemente ele foi empossado, mais um acadêmico da instituição. Bora dar uma olhada na entrevista, galera? Vamos lá? 1, 2, 3, girando, 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 girando. Mais da minha teoria, inclusive tô até fazendo agora, quando a gente toma uma cachaça, um 51, aí sai no meio da... Bem, pessoal, beleza. Eu tô aqui no auditório da Federação da Academia Brasileira de Letras aqui na Cinelândia, finalmente voltando os trabalhos depois de um longo período de pandemia, trabalhos esses que estão sendo feitos em cima da ABLC, que é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Em vídeos passados, vocês se lembram muito bem que eu conversei com esse cidadão que ao meu lado está, que finalmente, depois de trafegar légua tirana, ele acabou sendo hasteado ao posto de ocupante de mais uma cadeira na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Seu nome é Zé Salvador. E aí? Foi muita militância e muita peleja para tu chegar até aqui e virar acadêmico, né? Eu cheguei aqui na academia em 2015, mais ou menos, e fiz esse trabalho de formiguinha, como a gente fala, chegando aos poucos e devagar e sempre. E quando a gente foi convidado e eleito para a academia, chegou a pandemia e eu fui aconselhado pelo presidente da academia, Gonçalo Ferreira da Silva, para empossar com a plenária presencial, que nós estávamos fazendo em plenárias virtuais. Então eu segui o que foi pedido por ele e aconselhado, e não me arrependo, porque demorou 2 anos exatamente para poder a gente fazer uma nova plenária. 2 anos e 90 cordéis, né? 2 anos. Durante esse período da pandemia eu escrevi 32, mas aí a gente já tinha um acervo juntando da 90, 95. E tem 2 livros publicados também nessa pandemia, fiz algumas coisas referentes e estou muito satisfeito. Eu não esperava que fosse tão legal como foi a plenária de hoje, até porque a gente está saindo de um redemoinho pandêmico e de um redemoinho em terra. Aliás, a gente está no período intrapandêmico, foi que a mestra aqui de cerimônias nos falou durante a reunião, né? Isso, é porque nós estamos hoje, por exemplo, a nossa plenária foi híbrida, né? A gente estava presencial e tinha outras pessoas assistindo no Brasil todo através do Zoom. Todos os cordelistas, aliás, todos os artistas, eles passaram a trabalhar virtual, mas em casa eles estavam na sua solidão, mas estavam produzindo. E a gente viu que os anos pandêmicos não foram tão infrutíferos em relação à nossa arte. Teve os seus prós e os contras, mas em relação à produção foi muito frutífero. E a sua instituição, a quantas anda o cuidado que você está tendo com as obras que você tem armazenado na sua cordelteca? Sim, rapaz, eu sempre fico procurando, né? Eu sou um garimpador de cordel, então onde eu chego que tem um cordel diferente, tem um cordel novo, tem cordéis clássicos, eu procuro adquirir. E infelizmente, eu comecei muito novo juntando cordel, mas eu não tinha essa assiduidade de garimpagem. Agora eu estou com mais assíduo, então eu já estou na faixa de 1.800 a 2.000 cordéis, títulos de autores diferentes. Tem crescido durante a pandemia? Tem. Eu tenho muita coisa de cordelistas novos, muita coisa mesmo. Tem cordelistas que eu adquiri praticamente a obra toda. Tem um cordelista lá no Nordeste que eu adquiri 100 unidades, 100 títulos dele.
Do Gonçalo, por exemplo, eu tenho 180 ou 200 títulos dele na minha cordelteca. Aliás, no meu acervo. Eu não chamo de cordelteca ainda porque, apesar de já ter o nome, já ter a plaquinha lá na minha porta, que é Cordelteca Zé Salvador, eu ainda não me acho com coragem de dizer eu tenho uma cordelteca. Eu tenho um acervo, pequeno acervo, incluindo meus 95 cordéis. A minha biblioteca tem mais ou menos 1.500 livros a 2.000 e tem essa faixa de 2.800 a 1.900 cordéis. Todos vendáveis ou apenas materiais de consulta pública? Não. Os meus cordéis vendáveis são os de autoria própria. Os outros eu guardo no meu acervo e é para pesquisa, porque eu tenho muito livro de pesquisa também. E pretende enveredar também pelo caminho de pesquisador da instituição? Eu não diria enveredar, porque o cordelista ele tem por obrigação de ser um pesquisador, porque senão ele não escreve. Ele tem que falar sobre o cordel, ele tem que falar sobre qualquer assunto, e essas falas têm que ter propriedade. Para ter propriedade, tem que se ler. Afinal de contas, a tônica do cordel é a bagagem cultural que o autor possui. Isso, essa bagagem cultural é primordial. Além do que, o cordelista tem que primar pela técnica da poética, mas também, ou do eu poético, ou do eu lírico, como queira chamar, mas também pela métrica, rima e oração, que são os 3 pilares do cordel. E essa maneira da gente escrever, ela se torna, com o passar do tempo, corriqueira, porque a gente já fala em 7. Quando a gente está falando, a gente já fala em 7. Então a gente só vai praticar, são os versos de maior metragem. Que às vezes em 10, né? Às vezes é 10, que são os versos de maior metragem, que é o decassílabo, é o arte maior, é o alexandrino. Mas isso vai com o correr do tempo. Ninguém deve ir com muita sede ao pote, senão se molha, cai dentro e afunda. Aqui está esse cabedal intelectivo, esse verdadeiro material cultural que agora está sendo, entre aspas, imortalizado com a cadeira de número? É a cadeira de número 40, João Melquíades Ferreira da Silva, patrono. Antecessor Arievaldo Viana. Exatamente, mais um que faz parte do seleto grupo dos cordelistas aqui da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Conversei aqui com Zé Salvador, suas considerações finais? As minhas considerações finais é muito obrigado ao Gessé e a sua loucura bacana de ser, que eu admiro bastante, e acho que hoje foi um dia atípico, porque eu vim preparado de uma forma assim ressabiada, mas quando cheguei aqui fui tão bem recebido que eu abri a guarda. Teu cérebro não parou, tu praticamente não dormiu, né? Não, já tem uma semana que eu tô viajando. Beleza, Zé Salvador, muito obrigado, meu filho. Valeu, galera! Muito obrigado. Beleza, galera. Aí está o material e espero que tenham gostado, né? Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre de que com Deus à frente você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e nos veremos one more time. See you later.